dia a todos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Reprograme-se. E nós hoje vamos estudar um tema fascinante que é a estrutura, a arquitetura do cérebro humano. Nós já temos neste canal alguns vídeos que estudam, digamos, a distribuição espacial do nosso cérebro, nomeadamente em hemisfério esquerdo e em hemisfério direito, e tudo o que isso acarreta em termos de distribuição de funções, de emoções e de sentimentos. E eu vou deixar o card de informações para esses vídeos aqui em cima de mim. No entanto, nós hoje vamos entrar numa outra dimensão do estudo do cérebro, uma dimensão que foi pela primeira vez defendida e lançada nos anos 60 do século XX por um neurocientista chamado Paul MacLean, que, digamos, lançou a teoria do cérebro trino, que é uma teoria absolutamente fascinante e que procura explicar como é que se foi dando a evolução do nosso cérebro ao longo dos tempos. Digamos, é uma teoria evolutiva do desenvolvimento da mente humana. Essa teoria de Paul MacLean, portanto, ela defende que existem três estruturas no nosso cérebro que se foram desenvolvendo ao longo da evolução humana, nomeadamente o cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. E é através do relacionamento dessas três estruturas que nós podemos compreender que dentro do nosso cérebro existem, digamos assim, os nossos instintos primários, as nossas emoções profundas e também o nosso maravilhoso raciocínio. Embora esta teoria seja atualmente apontada e criticada por alguns neurocientistas modernos por causa da sua simplicidade, porque eles até entendem, e bem, que o nosso cérebro é demasiado complexo para ser explicado em estruturas tão simples, ainda assim, esta estrutura do cérebro trino é uma metáfora maravilhosa para nós podermos entender de que maneira é que o nosso cérebro foi crescendo durante esta evolução de milhões e milhões de anos até atingir o apogeu que é atualmente e que nos distingue de todo o resto da criação. Portanto, muito bem-vindos a esta teoria fantástica do cérebro trino que nós vamos estudar a seguir. Então, no cerne da nossa estrutura cerebral está a primeira camada, o cérebro reptiliano, e este cérebro reptiliano é formado por partes como o tronco encefálico e o cerebelo. Digamos que esta é a nossa camada mais antiga, mais primitiva, mais primordial e, do ponto de vista evolutivo, é tido como uma herança direta dos nossos antepassados reptilianos. Portanto, esta estrutura do cérebro tem apenas funções instintivas de sobrevivência e ela é responsável, por exemplo, por funções tão importantes como a respiração, como a nossa tensão arterial, como em situações de perigo decidir se vamos fugir, lutar ou paralisar e até esconder. Portanto, esta parte do cérebro, o cérebro reptiliano, cuida basicamente de três ordens de razões: a sobrevivência, a alimentação e a reprodução, sendo que a sobrevivência e a alimentação têm funções de sobrevivência individual e a reprodução tem funções de sobrevivência coletiva. Portanto, esta parte do cérebro, o cérebro reptiliano, cuida apenas dessas funções mais instintivas e mais primárias e, normalmente, quando uma criança nasce, quando um bebê nasce, ela funciona apenas ao nível desta camada de sobrevivência, tanto assim que só é capaz de ter funções mecânicas tal como o chupar, o agarrar, o puxar. É uma estrutura cerebral apenas ligado a estas questões de desenvolvimento e de conseguir sobreviver àqueles primeiros anos mais dependentes até ganhar autonomia. No entanto, mesmo numa idade mais adulta, esta parte do nosso cérebro é bastante ativa sempre que surge uma situação de stress, uma situação de perigo, qualquer tipo de situação de ameaça, e nesse caso esta camada sobrepõe-se a todas as outras porque a nossa sobrevivência a nível de funcionamento do cérebro sobrepõe-se a qualquer outra preocupação e, portanto, esta é uma camada que nos acompanha ao longo da vida e que ela precisa de estar completamente equilibrada e sedimentada para todas as outras camadas posteriores poderem funcionar corretamente. A segunda camada desta estrutura seria, portanto, o nosso sistema límbico.
E o nosso sistema límbico, do ponto de vista evolutivo, envolveria completamente a estrutura anterior, o cérebro reptiliano. E este sistema límbico corresponde, digamos, ao nosso cérebro emocional. E ele corresponde a um enorme upgrade em relação ao cérebro reptiliano, porque é neste sistema límbico que funciona como uma sede das nossas emoções, uma sede das nossas conexões com o mundo que nos rodeia, nomeadamente os nossos semelhantes. Portanto, enquanto o cérebro reptiliano se preocupa apenas com questões de sobrevivência, o sistema límbico preocupa-se com questões de relacionamento social, de, digamos, realizarmos interações com aqueles que nos são mais próximos. O cérebro reptiliano, portanto, se de alguma maneira está ligado aos répteis que vivem sozinhos e preocupam-se apenas em comer e a sobreviver, o sistema límbico está ligado, por exemplo, aos mamíferos que vivem em sociedade, que estabelecem laços de amor, laços de conexão, laços de cuidado e de cooperação uns com os outros. Portanto, este sistema límbico desenvolve-se, portanto, durante a infância e a adolescência, na altura em que nós começamos a estabelecer ligações mais profundas e aprendermos com o sistema à nossa volta, nomeadamente a nossa família, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, amigos, colegas de escola, e nós vamos adquirindo para nós todo um sistema de vida, todo um sistema de crenças e todo um sistema de emoções que depois se vai repercutir ao resto da nossa vida. Em termos de estrutura cerebral, este sistema límbico está muito ligado à amígdala, ao hipocampo e ao hipotálamo. E, portanto, este sistema límbico tanto pode ser um poderoso aliado como uma perigosa armadilha, porque é nesta altura da nossa vida em que o sistema límbico se começa a desenvolver, nomeadamente infância e adolescência, que nós podemos ter experiências extremamente positivas que nos vão marcar para o resto da vida positivamente, ou experiências negativas que podem funcionar como traumas e que vão deixar marcas, feridas e cicatrizes igualmente para o resto da vida. E, portanto, é uma altura da nossa vida que pode definir, digamos, como é que nós vamos gerir e administrar as nossas emoções no resto da nossa existência. E se as nossas experiências levarem a que o nosso sistema límbico tenha, de alguma maneira, estabelecido maiores conexões com o sistema reptiliano, as nossas emoções podem ser de emoções algo disruptivas, tal como a ansiedade, a raiva e o stress, enquanto se as nossas experiências tiverem sido mais positivas e o nosso sistema límbico conseguir estabelecer conexões mais positivas com o neocórtex, que é a camada que vamos ver a seguir, então nós podemos desenvolver emoções muito mais positivas e muito mais saudáveis, como a empatia, como o amor, com a conexão harmoniosa com todas as pessoas e até com toda a sociedade à nossa volta. E a camada mais recente do nosso cérebro, evolutivamente falando, é então o neocórtex. Esta é a última camada a desenvolver-se e é, digamos aqui, que nasce a nossa linguagem, a nossa imaginação, a nossa capacidade de pensar, de sonhar, de criar, de filosofar. Eu costumo dizer que é através do neocórtex que nós mandamos sondas a Marte e é através do neocórtex que nós conseguimos explorar a galáxia e até para além dela. Portanto, este neocórtex tem, em relação às outras camadas, um desenvolvimento muito mais lento e ele realmente só atinge a sua real maturidade por volta dos 25 anos e durante todo esse período o neocórtex precisa de aprender a estabelecer laços com as camadas inferiores. Ele tem que aprender, de alguma maneira, a dominar os impulsos do cérebro instintivo, do cérebro reptiliano, e tem que igualmente aprender a dominar as tempestades emocionais do sistema límbico, de modo a poder ter uma vida mais equilibrada e mais harmoniosa. Então, quando através do neocórtex nós aprendemos a gerir, por exemplo, o stress ou aprendemos a tomar decisões equilibradas em algum conflito, nós estamos, no fundo, a estabelecer conexões mais fortes entre o neocórtex e as outras regiões do nosso cérebro. E é esse processo que nós costumamos agora, na moderna psicoterapia, chamar maturidade emocional, que é quando o nosso cérebro começa a funcionar
como um todo. Portanto, apesar de alguns neurocientistas mais recentes, modernos, porem em causa esta estrutura por ser muito simples e o funcionamento do nosso cérebro ser de facto extremamente complexo, esta estrutura do Paul MacLean não deixa de ser uma metáfora poderosíssima a demonstrar como de facto nós somos seres que navegamos entre estas três realidades, a realidade instintiva, a realidade emocional e a realidade racional. E embora a cada decisão o nosso cérebro entre com todas, digamos, estas características e funcione como um todo, mesmo na teoria do cérebro trino, cada parte do cérebro não funciona isoladamente, mas em conjunto, o que nós vemos é que pela interação de todas estas três camadas que nós podemos, de facto, atingir uma vida mais plena, uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, porque a partir do momento em que elas estejam perfeitamente integradas e perfeitamente conectadas umas com as outras, nós conseguimos integrar o nosso instinto, a nossa razão e a nossa racionalidade, o nosso pensamento, de maneira a tomar decisões equilibradas, decisões ponderadas e a termos então aquela vida plena, harmoniosa e feliz que todos desejamos. E claro que, tal como a neurociência também já demonstrou, a melhor maneira de nós criarmos e fortalecermos cada vez mais estas conexões entre as várias camadas do nosso cérebro é ou através da meditação ou através da terapia, porque tanto a meditação como a terapia contribuem decisivamente para estabelecer laços e conexões neurais mais fortes entre a nossa parte instintiva, a nossa parte emocional e a nossa parte racional. E foi este o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se acharam que este conteúdo teve interesse para vocês e vos acrescentou algo, eu convido-vos a que deixem um like. Se gostaram do canal e dos temas sobre hipnoterapia e neurociência, eu convido-vos a seguirem-nos e a poderem partilhar este vídeo com outras pessoas que possam ter interesses semelhantes. E eu, por mim, despeço-me até ao próximo vídeo do canal Reprogramo-se. Bom dia a todos.